Final. Apresentação: Marco Antônio Pereira. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Meio-dia, 10 minutos. Começando o apito final dessa terça-feira para a APT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, material de rede, você encontra na APT. Pó Pelotense, agora também JC Quero Sol. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. E Jardine, a revenda que não perde negócio. Hoje, terça-feira, hoje teremos futebol. Tem o Inter na Copa do Brasil para confirmar a sua classificação para a segunda etapa da competição, para as quartas de final da competição. E você pode participar mandando seu recado para 98061 0949. 98061 0949, sempre para a Skin da Vista Saborosa, beba com moderação. A hora certa, meio-dia, 11 minutos, põe-se o filme, sinônimo de películas, a marca do filme desde 1988. O apito final, hoje, dia 3 de novembro, tem produção de Esther Fishport. Na mesa de áudio, Luiz Matoso Braga. Na central técnica, Noribal Santos e Edson Leandro. Vinícius Sinotti, Sérgio Boas, Luiz Henrique Benfica, Roberto Pauletti serão os debatedores, já que estamos cedendo por empréstimo. Nosso menino da base vai fazer uma temporada na televisão, Gabriel Correia, durante as férias de Tiger Junk. E teremos a volta dos que não foram. João Batista Filho, depois de 3 anos e 4 meses de castigo, de volta ao apito final. Curtiu bem esses 3 anos e 4 meses na televisão, João Batista? Boa tarde. Na verdade, Marco Antônio, eu estava falando todos os dias com a Renata Fã, eu disse, não, eu quero voltar a conversar com a voz de veludo do Marco Antônio Pereira. A Renata não me agrada muito. Não. Pois é. Só a voz tu tem mais bonito que ela. Claro. Imagina. Mande seu recado para 980-610949 ou siga no Twitter, @esportebandrs. O Pai Nato, o professor Portaluppi, o Renato Portaluppi, como queiram, ontem ficou brabo, hein? JB? É verdade, o Grêmio venceu 2-1 a equipe do Red Bull Bragantino na sua arena, com isso está na 8ª colocação, a 5 pontos do G4 e com um jogo a menos, o que dá na tabela uma esperança bastante interessante. Aliás, o próprio Paulo Luz lembrou e destacou isso, dos últimos 12 pontos disputados, o Grêmio ganhou 10, e só não ganhou 12 por conta da arbitragem contra o São Paulo, que todo mundo viu que acabou prejudicando o Grêmio. Nesse ponto não há o que falar, mas é óbvio que o desempenho não foi legal e isso precisa ser analisado. O Grêmio não jogou bem, o próprio Renato admitiu que foi um primeiro tempo bem abaixo da expectativa. Mas aí, é óbvio que ele aproveita para atacar todo mundo. Numa pergunta muito bem formulada pelo Matheus Dávila, o Renato perdeu um pouco a linha, inclusive falou, vocês da Band estão sempre colocando lenha na fogueira, diz que estão sempre querendo colocar fogo, fazer crise, tá? Trocando por miúdos. Fogo no boné do guarda. É quase isso. É como se as pessoas aqui na Bandeirantes quisessem fazer crise. Mas o Renato, para muita gente, está perdendo o comando no vestiário. Se você não acompanhou a partida pela televisão, imagino que muita gente viu pela rede social, o Maicon saiu indignado. O Maicon pede para sair, depois que o Renato cobra ele sai e vai direto para o vestiário. O PP deixa o jogo e começa a tocar tudo no chão irritado. E aí o Renato diz que não há nada, que não aconteceu nada, que o Maicon já tinha pedido para sair antes porque não estava jogando bem e que estaria irritado por isso. Só que ao mesmo tempo ele falou o seguinte, eu quero ver se não tem intriga na imprensa, se não há problema na imprensa, se não há discussão na pelada da imprensa, se eu só não vou ter problemas, discussões com os jogadores se eu treinar um time de mudos ou um time de freiras. Bom, peraí, então teve discussão ou não teve discussão? Se não foi nada, se o Maicon estava bravo e irritado com o desempenho dele, qual dos dois lados serve? Eu estou colocando as duas versões aqui do Renato, cada um que compre a sua na entrevista coletiva do treinador. O fato é, Marcão, hoje às 2h30 da tarde
está marcada uma entrevista coletiva do Maicon para explicar a sua versão sobre o fato. Isso aí. Hoje tem explicação, vai dar explicação, porque é sinal de que alguma coisa realmente aconteceu, né? Claro que ele vai dar uma amenizada na situação, mas é bom mesmo que o Maicon fale, né? Para esclarecer aí para o torcedor do Grêmio. Aliás, tem muita crítica da torcida tricolor nas redes sociais, coisa que há pouco tempo não acontecia, né, JB? É verdade. O Renato respondeu sobre isso, sobre futebol bonito. Ele disse que no Brasil só podem cobrar duas equipes, Flamengo e Atlético Mineiro. Eles têm a obrigação de apresentar um futebol bonito pelo que gastam. Se derem 200 milhões para o Renato gastar no Grêmio, aí sim vai ter futebol bonito. Do contrário, vão ter jogos com altos e baixos como estes. Bom, altos e baixos, o Grêmio está... Acho que foi a terceira vitória consecutiva, né? Isso, se a gente somar os últimos 4 jogos, 12 pontos disputados, 10 vencidos, 10 conquistados. Tá bom, tá bom. O Renato também conversou com o Claudinho, atacante do Bragantino, depois da partida. Eu vi na televisão. Para saber sobre o contrato dele. Ele claramente pergunta até quando vai ter o contrato. Não dá para ver o jogador respondendo, mas o contrato dele é até dezembro de 2023. O Renato diz que acha ele um baita jogador. E aí o detalhe, ele disse, independente se eu vou estar aqui ou não, ele pensa no Claudinho como um reforço para o time que o Renato estiver treinando. Achei curioso essa parte. Tipo, o Renato não garante que vai estar aqui. Ele não tem contrato, a bem da verdade, né? Tá falando também por isso. Mas todo mundo sabe que existe uma possibilidade, inclusive, de uma não renovação, porque é um bom tempo, né? 4 anos já. Pois é, há essa possibilidade também, né? O Renato hoje tem contrato até 20 de janeiro. Ele pelo menos deve estender até final de fevereiro para terminar a temporada, né? Sim, para terminar as competições. Né? E aí, Marcão, pensa o seguinte, brasileiro. Se porventura acontecer uma troca de treinador, nós não teremos aquele primeiro período de dezembro todo para o técnico começar a montar uma equipe, refazer plantel com a direção e depois mais um mês de pré-temporada, nada disso. Nós vamos ter aí 1 semana, 2 de descanso para todo mundo e já toca o baile para a próxima temporada. É verdade, bem lembrado isso aí, porque estamos vivendo um ano atípico, né? Um ano completamente diferente, 2020, o ano que o ano passado todo mundo vai querer esquecer, né? A maioria vai querer esquecer. Né? Ô Marcão, palavras do Paulo Luz, tá? Abre aspas para ele. Acho que o nosso desempenho, se não é excelente, num ano atípico como estamos vivendo, é muito bom. Se ele diz, né? Vamos analisar daqui a pouquinho no apito final, isso aí não é assim também, né? O cara dizer que tá tudo bem, tá tudo certo. Diz que o Grêmio tá jogando em 3 frentes e muito bem, obrigado nas 3 frentes. Aliás, quinta-feira já tem Copa do Brasil, né? Decisão lá em Caxias. Lá. Isso aí. Com o novo Fred Jacone. Lá o bicho pega, hein? O Renato indicou que o Isaac deve ser o meio armador e não o Robinho. E que voltam os 2 zagueiros que foram apenas preservados por dores musculares. Sim, claro. Esses 2 jogadores fazem a diferença, embora o David Braz tenha jogado bem ontem. E o Isaac não pode ficar fora do time do Grêmio. É a minha ideia, pelo menos, é o meu pensamento. Acho que ele joga muito. Tá bom aí, Sérgio JB? É o que temos pro momento, Já fez a maquiagem? Já tá preparado? Já. Eu comprei um kit de maquiagem e saio maquiado de casa agora. Mas que bacana. Pra ninguém me ver feio no elevador. De máscara e maquiagem. É um negócio incrível. Mas que coisa linda, coisa meiga. E o Gabriel já tá maquiado também? Tá, parece um urso aqui do meu lado. Urso, cabelo duro. Tu já viu a Macha e o urso? Aquele desenho? A minha filha adora. Minha filha imita a Macha e quer que eu seja o urso. É o Gabriel do meu lado aqui maquiado, porque o urso, ele é um urso, ele tem a feição mais maquiadinha. Tá bom, JB, valeu. É porque, é sério, procura no Google ou no YouTube a Macho e Urso, que aí o urso, ele é marrom, porque o urso é marrom, só que chega no rosto ele é rosa bebê. Tá o Gabriel maquiado, ele tá rosa bebê, entendeu? Então tá. Tchau pra ti, Marcão. Tchau, valeu. Já fez a tua parte. Fala mal do Gabriel, coitadinho, Gabriel. Mas, ô, Gabriel... Eu tô ouvindo tudo, essa é a parte boa. É pela frente, pelo menos. Não, claro. Mas tá maquiadinho mesmo? Sim, né? Eu tenho que ficar ainda mais bonito, Marcão. Bom. Uma vantagem que tu levas nessa questão, na disputa que possível com o Tiger, é de que o Tiger não é nem um pouquinho bonitinho, né? Só o Sérgio Boas que acha ele bonito.
Né? O Paulette Aqueles não olhos acha? azuis. Paulette não, pelo que o Paulette me disse, não. Ah, bom. Tá explicado. O Tiger corneteia muito o Paulette, mas eu não quero entrar em fofoca. Fala do Inter aí, Gabriel. Internacional Marcão, joga hoje pela Marcão, Hã? o Tiger vai passar as férias com chuva, tu vai ver. Agora, Em Porto Alegre, ele disse que vai ficar em Porto Alegre. Bem feito. agora, Marcão, o negócio é o seguinte, o Inter joga por um empate hoje contra o Atlético Goianiense para se garantir na próxima Sim. fase da Copa do Brasil. A classificação dá ao Inter cerca de 3.300.000 reais, o que é considerado muito importante para o orçamento. O Inter prevê chegar até pelo menos a semifinal da Copa do Brasil, justamente nas previsões orçamentárias, assim como na Libertadores da América está previsto isso, chegar longe na competição. Então, por isso a classificação hoje é fundamental dentro do planejamento, não só técnico de chegar longe na Copa do Brasil em si, mas também pela parte financeira. Para garantir a classificação, o Inter deve ir a campo com um time reserva, porque já teve uma vitória fora de casa e vai pensando no Campeonato Brasileiro também. O único... Lá já foi time misto, né? Oi? No primeiro jogo lá já foi time misto. É, exatamente. Já foi praticamente aí um time totalmente reserva com um ou outro titular. E para o jogo de hoje, o único titular mais absoluto, podemos dizer assim, que vai para o jogo é o Thiago Galhardo. Até porque, como ele foi expulso no jogo contra o Corinthians, ele vai ser utilizado agora na Copa do Brasil nesta terça-feira para garantir aí, deve formar a dupla de ataque junto com o Yuri Alberto. O time do Inter que vai a campo com Marcelo Lomba, esse um titular, aí a defesa com o Rodinei, a dupla de zaga deve ter Pedro Henrique e Moledo, ou até mesmo um dos titulares, o Zé Gabriel ou o Cuesta, um dos dois aparecendo, mas tem boa chance o Moledo já recuperar do desconforto muscular, por isso nem ficou no banco contra o Corinthians, deve aparecer na equipe, o Moisés na lateral esquerda, o meio-campo com Musto, Nonato, Praxedes e aí o Marcos Guilherme deve ser o titular, ou até mesmo não descartaria ter o Johnny, o Musto, Nonato e o Praxedes, 4 meio-campistas de fato, e aí mais na frente Thiago Galhardo e Yuri Alberto, time do Inter para a partida de hoje. Lembrando, um empate já garante o Colorado na próxima fase, Marcão. Claro, tá certo. Então tá, vou te liberar para ir para a televisão. Os recados hoje estarão estarão com a Esther, é isso? Exatamente, eu deixo vocês com a Esther e eu sei que vocês vão sentir muita saudade. Esther estará lendo os nossos textos. Esther Fishball. Não chorem muito a minha ausência. Coisa boa, Esther. Vai, ô Gabriel, vai. Veio me abraçar, queria me abraçar quando chegou aqui na Band, Paulette. Não vem com esse papo aí. É um Marcão, falso. eu tive que ouvir ele dizer assim, ó, essa carinha bonita. Eu perguntei, mas de quem que tu tá falando? Aí eu falei do Paulinho, do Paulo Pires. Do Paulinho. Então estava explicado. Tá, tchau pra vocês. Tchau, Um beijo, como diria o Tiger. Um beijo, tchau. Fica com Deus. Quem mais está no estúdio aí, Paulette? Você está no estúdio hoje? Eu, Sérgio Boas, e o Sinote está lá na News. O Sinote está aí, mas está lá na News. Aqui na Ipanema. E aí, Magrinho, tudo certo? Aqui curtindo esse som adoidado. Mas que barbaridade. Essa aí eu não espero. Tu não sabe. Ipanema, muda o cara, meu. Isso aí. Vamos aí, Mas ligadaço. Ipanema tem um carinho, sempre tive um grande carinho pela Ipanema. Foi uma rádio sensacional. Tive Ligadaço. grandes amigos aí. Bacana. Alguém de vocês acha que o Inter não classifica hoje? Não, eu não acho. Não, né? Eu acho que classifica. Eu acho que é tranquilo, né? Acho Não que deve classifica. Acho que classifica. É. Não sei nem se ganha o jogo, porque o jogo é 90 minutos ali, mas no somatório dos dois confrontos aí, acho que classifica, né? Mas tem que ter muita seriedade, né? Porque sim. Vale muita grana. E vale outra coisa para mim, que é o seguinte, o Internacional, a partir de hoje, eu concordo com vocês, óbvio que vai classificar, mas a partir de hoje, o Internacional tem que mudar a perspectiva dele, mudar o planejamento dele, porque terminou as barbadas, né? Tu ficou entre os 8 na Copa do Brasil, entre os 8 da Libertadores, e o Campeonato Brasileiro tem três leãozinhos que estão vindo forte aí, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, né? Ou seja, a partir de hoje tem que mudar o planejamento do Internacional. Então tem que ir bem hoje no jogo. Mas o Corinthians tem que passar pelo América primeiro, né?
Não, Já mas eu que estou isso- dizendo no Campeonato Brasileiro, Marcão. Ah, Eu sim, acho no que o Corinthians campeonato. vai se recuperar no brasileiro? Eu acho que vai. Ah, Eu tu acho acha? que- Se ele jogar que nem jogou contra o Inter, ele vai fazer muito crime por aí. É. É possível, é possível. Mesmo tu, Sinote, eu concordo É. contigo quando tu diz, o grupo do Corinthians é bom, tem bons Não, jogadores. isso é verdade. Né? Agora, eu não sei, Paulete, até contra o Inter, eu nem sei se foi tão mérito do Corinthians assim, ou se o Internacional se encontrou tão mal naquela noite, porque o grande mérito do Corinthians naquele jogo foi ter conseguido deixar o Casares livre, né? O Casares jogou livre o tempo inteiro, ninguém marcou o Casares e ele criou. E o Internacional não tinha um jogador com as características semelhantes à do Casares, e aí o Inter não criou nada. Então, o Corinthians criou pouco também, tá? Mas o Corinthians foi mais competente que o Internacional. Não sei se o Corinthians vai ter gás para ainda se recuperar dentro da competição. O Galo joga só uma competição, o Galo joga só uma competição. É. Para mim isso não quer dizer absolutamente nada. Se tu tem um grupo que tu possa fazer, tu possa rodar, e tu tem um treinador que entenda os adversários que estão vindo, tu pode jogar 10 competições. O Galo joga uma só competição e está desse jeito aí. O Sinote acabou de falar. E tá 4 jogos rateando, sem né? ganhar. É. E o Palmeiras, por outro lado, está acordando, né? Pois é, e o Botou um Palmeiras, treinador lá, hein? o time Não, está mas- jogando diferente. Não, mas, pois é, agora a minha curiosidade. Ontem à noite eu estava pensando isso aí com os meus botões sozinho. Eu digo, vem cá, e agora? O Cebola pegou o Palmeiras aí e vem dando espetáculo. Vem goleando. Tocou 3, não, né? E mais 3 agora no Galo e vem passando A o torcida rodo. fala em cebolismo, Pois né? é, e agora vem o treinador novo. Como é que faz? É. Vai ter que ganhar, né? Pois é, né? Vai ter Jogando que bem ganhar. o Palmeiras, hein? É. Jogando bem Exato. o Palmeiras. Agora, Olha tinha aqui, ó. algumas coisas, Marco Antônio, que eu não consigo entender. Por que os caras se complicam? O Luxemburgo tirou o Luiz Adriano do time, Luxemburgo tirou o Rony, não botava o Veiga. O que o Cebola fez? Nada mais do que fez voltar o Rony, fez voltar o Luiz Adriano, Botou os botou o melhores. Rafael Veiga junto com o Patrick de Paula, botou os melhores e o Palmeiras está jogando. É, botou os melhores. Tá Pronto. jogando, pronto, botou os Botou melhores pra para jogar, é isso aí. Vou falar botou os melhores para jogar. Vamos fazer um intervalo comercial. E aí, na volta, será que o Grêmio está crescendo mesmo? Será que o Grêmio está em crise interna? Tem agora à tarde aí a entrevista, vai falar o Maicon às 2h30, está marcado para as 2h30. A entrevista coletiva do Maicon para explicar o que aconteceu ontem. O Renato ficou muito brabo ontem na pergunta do Matheus Dávila. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Então vamos fazer um intervalo. Nós já voltamos com o apito final aqui da Band. 12h35, 21 graus de temperatura em Porto Alegre. Estamos de volta com o apito final. No dia a dia, não esqueça seu toque pó pelotense, excelente na higiene diária, combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também na versão aerossol jato seco.
ideal para proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó Pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, hidráulica e material de rede. Ligue 3018-3800 ou visite uma das lojas da ABT. Na São Pedro, Zona Norte, 934, São Pedro 934, e na Zona Sul, na Eduardo Prado, 1941. O que os companheiros acharam ontem do jogo do Grêmio, hein? Da vitória do Grêmio, o resultado, a repercussão de tudo que aconteceu, o Maicon brabo, o PP saiu brabo também, Renato depois, né, questionando a reportagem. Olha, Marcão, eu vou te dizer o seguinte, eu assisti o jogo todo e o Grêmio repetiu aquilo que vem fazendo nos últimos jogos. Ele consegue o resultado, mas o desempenho é muito ruim. O Grêmio há muito tempo que não vem jogando bem. Não vem jogando bem, todos nós reconhecemos isso. Eu acho que não tem... Até o próprio Renato, do alto da sua empáfia, né, e das atitudes pretensiosas que ele tem sempre, né, até ele, nos últimos jogos, ele tem reconhecido que o Grêmio não vem jogando bem. Mas que bom, vem fazendo resultado. Tá? Vem conseguindo resultado. Claro que quando você joga mal e ganha, você tem que dar um jeito de resolver isso aí, porque vai ter dia que tu não vai ganhar. O teu adversário vai ser superior e tu não vai ganhar. O Grêmio, mais uma vez, jogou mal contra o Bragantino, conseguiu ganhar. Também, de fato, pela fragilidade do adversário. Se é um adversário mais forte jogando bem, o Grêmio teria perdido ontem, porque Grêmio, está jogando mal. Sabe que eu gostei muito de uma... Ontem o Benfica falou durante a transmissão, né? Sim. Eu gostei muito de uma expressão que ele usou, de que o Grêmio é um time sem ideias. Sem ideia, exatamente. E ontem ficou muito claro. O Red Bull até me surpreendeu. Aliás, o Claudinho, esse joga 100 vezes mais que o Robinho, né? Não, nem dá para comparar, né, Paulete? Mas era 25 minutos do primeiro tempo. Eu me dei ao cuidado de cuidar. O Diego Souza só tinha tocado na bola porque ele bateu uma falta. É isso aí. Ou seja, sabe o que o Grêmio não tem, Paulete? A mecânica do Grêmio está toda errada. O Grêmio sobrevive de lampejos individuais de alguns jogadores. O Grêmio taticamente não tem nada, Paulete. Taticamente tu não vê o dedo do treinador no Grêmio como tu via antes. O Grêmio já teve momentos, né, treinado pelo Renato, que tu via o modelo tático, o dedo do treinador. Hoje o Grêmio vive de lampejos individuais. Lampejos individuais, jogadas às vezes até casuais, como foi no caso ontem, a bola sobrou pro David Braz ali e ele meteu o pé na bola, o zagueiro estava ali. Agora, quanto às atitudes do Renato depois, na entrevista coletiva, meus amigos, com todo respeito, eu não me surpreendo. Não me surpreendo porque ninguém foge à sua biografia. O Renato sempre foi arrogante, sempre foi aquilo que ele foi ontem na entrevista. Todos nós vimos que o Maicon se irritou e pediu para sair. Aí ele quer dizer na coletiva que não houve nada. Que o Matheus Dávila, a quem eu quero cumprimentar, porque teve a coragem de perguntar, né? E o repórter tem que ter coragem para perguntar. O entrevistado responde se quer. Agora, só um pouquinho. O Renato não pode nos tirar para bobo, pelo menos a mim ele não vai tirar. Todo mundo viu ontem que o Maicon reclamou, o PP saiu irritado, aí ele vai para a coletiva dizer que não houve nada, mas então nós somos tudo trouxa. Todo mundo que viu o jogo, ele quer dizer que aquilo que a gente viu, na verdade, nós não vimos. Foi uma miragem. Nós estamos loucos. Ninguém viu aquilo ali. Para aí um pouquinho. E hoje o Maicon, na entrevista, vai botar panos quentes, como disse o Marco Antônio. Vai botar panos quentes, vai dizer que não foi nada disso e segue a carruagem. O Maicon foi indisciplinado. Claro que foi. Claro que foi. Indisciplinado. E depois que o Maicon saiu, o Grêmio melhorou e muito. O Maicon estava tensionando o time do Grêmio. Aliás, lá na Vila Belmiro, o Benfica estava junto. Não, era o Bagé. Lá na Vila Belmiro, o Maicon já saiu
irritado. É que ele já não tem mais futebol no corpo. Não tem mais perna. Tá brigando com ele mesmo, brigando com todo mundo, né? Agora, as atitudes do Renato não me surpreendem, sinceramente. O que ele fez, Sinote, para mim, é normal. É o currículo dele, diz isso sempre. deixa eu agradecer primeiro aí a referência do Roberto Pauletti. Obrigado, Pauletti. O Renato, ele fez ontem na coletiva o que ele sempre faz, né? Quando há um problema dentro de campo, ele trata de desviar o foco e cria uma discussão fora. Ele é muito inteligente nesse sentido aí, porque a entrevista acabou não ingressando em questões técnicas, né? Que são as que mais preocupam o torcedor do Grêmio nesse momento. Então fica muito difícil assim a gente debater nessas condições. O futebol do Grêmio foi muito pobre realmente. Essa insistência do Renato com o Robinho, é muito clara a diferença, né, de característica de jogador entre o Robinho e o Isaac. O Robinho, primeiro, ele é volante. O Robinho cada vez mais ele se configura como um volante. Ele atua numa faixa de gramado que não é a faixa onde o jogo se decide. Ele atua numa faixa que vai da intermediária do Grêmio, no máximo, até cruzar a linha divisória e fazendo passes laterais. Isso aí, em nada, ajuda o time, né? Diferentemente do Isaac. O Isaac ontem olha a participação do Isaac no segundo gol do Grêmio. O Isaac é um jogador agudo, ele atua de maneira vertical, ele é muito mais decisivo para o time. A gente não sabe realmente o que leva o Renato a insistir no Robinho. Esse é um problema que poderia ter entrado na coletiva ontem, mas ele, como sempre, né, usando as suas estratégias, acabou desviando o assunto. Quero também aqui parabenizar, e até curiosamente, eu até estava conversando com o Boaz ontem, depois do jogo, e chamamos o Matheus para a conversa. Matheus, como é que vocês vão fazer, vocês repórteres aí, para fazer uma pergunta que escape do Maicon? Todo mundo vai perguntar a respeito do Maicon. E o Matheus teve uma sacada brilhantíssima. Ele falou sobre o Maicon, mas puxando por um outro lado, que acabou gerando o grande fato da noite, né? A inteligência do Matheus foi absurda ontem à noite, desestabilizou completamente o Renato. Exatamente. A reação do Renato, né, que, como eu digo, não me surpreende, porque quando o sujeito não tem argumento, ele sai atirando para todo lado. Foi o que ele fez ontem. Ele atirou para não entrar no foco do jogo, para não discutir a pobreza tática que o time dele vem apresentando, e ele direcionou a metralhadora dele para a imprensa e, no caso, para o Matheus, que fez a pergunta que o incomodou. E incomodou porque o Matheus botou o dedo na ferida, disse a verdade. O Renato vem perdendo o comando. E vem perdendo também o comando em função de muitas indicações de jogadores, que ele faz as indicações e os caras vêm aí e não jogam nada. Ele vem perdendo pontos com o grupo, porque ele insiste com algumas figurinhas que ele indica quando tem gente melhor no banco de reservas que quando entra dá a resposta, que é o caso do Isaac. E ele só não vai botar o Robinho no jogo com o Juventude, porque o Robinho não pode jogar. Já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, porque senão ele iria botar o Robinho. Sabe o que eu estava vendo ontem? Pode ter certeza que ele iria botar, porque ele é teimoso. E ele se acha dono do Grêmio. Acompanhando o jogo pela TV, ouvindo os comentários. Não se acha, ele é dono. Ele é dono. Eu fiquei muito mal impressionado, porque eu gosto do Diego Souza. Acho um bom centroavante, mas o cara não ganha uma bola. Ele tenta jogar até, mas o time... não se mexe mais. Eu não consegui ver qual é o ponto, assim, do ponto de vista de tempo. Quando é que foi que o Diego deixou de ser importante, porque ele vinha sendo importante, e quando ele passou a ser acessório? Porque ontem... Desde a saída do menino Everton. Desde que o Everton foi embora, caiu a produção do Diego Souza. Pode observar. É uma boa medida. Observar. Porque ele é um jogador que sabe jogar fora da área, sabe jogar dentro da área, mas ele tá virado assim, tá virado em algo que está atrapalhando o Grêmio até. E não é culpa dele, a meu ver. E ele não tá gordo, não, hein? Ele não tá gordo. Não, eu sei. É o que me incomoda. Fora de forma, não. O que me parece é que o sistema de jogo do Grêmio está inadequado às características dele. Até a questão dos cruzamentos, Paulete. Ele é muito bom na bola aérea, né? E os cruzamentos não têm favorecido. Ele fez muitos gols de cabeça, ou participou de jogadas aéreas,
E hoje isso não está mais acontecendo. Então o cruzamento não está acontecendo e também passa pela saída do Everton, como destacou aí o Vinícius Sinotti. Mas há uma coisa, Paulete e colegas, que tem me incomodado no Diego Souza, que é a seguinte: um centroavante, eu acho pelo menos, ele não pode ficar esperando que um meia, o Grêmio aliás está jogando sem armador, né? Não pode ficar esperando que um meia encoste nele para começar a jogada. E vou lembrar aqui 2 exemplos de um mesmo centroavante ontem. O Luiz Adriano é diferente do Diego Souza? Claro que é diferente. É mais jovem? Claro. Talvez seja até melhor jogador. Mas é também muito mais interessado. Os 2 últimos gols do Palmeiras começaram no campo do Palmeiras em jogadas iniciadas pelo centroavante Luiz Adriano. Mas o Luiz que Adriano preparou a tem jogada. velocidade. Hein? O Luiz Adriano tem velocidade, coisa que o Diego Souza não tem. Mas é verdade, Sinotti. Mas o centroavante, mesmo sem velocidade, ele não é obrigado a ser estático. Claro. Alguma movimentação ele pode fazer. Perfeito. O Diego Churin não tem velocidade também. Até pela questão física. E olha a preparação que ele faz no segundo gol do Grêmio. Ele sai da área. É isso aí que está me incomodando o Diego Souza. Ele parece desinteressado. Se der, se não der, não deu, tudo bem. Isso não dá, né, para um profissional. Ele era muito bem servido, né, pelo Everton. O Everton cansou de cruzar a bola para ele fazer gol de cabeça. Ele era muito, inclusive em Grenais. Ele era muito bem servido pelo Everton. E essa bengala ele perdeu. O PP tem outra característica. Vocês podem observar, o PP ele raramente faz um cruzamento. É que o PP resolve a jogada, né? O PP finaliza. Ele começa e resolve. Isso. O Everton era mais solidário. Isso mesmo. Perfeito. É assim que eu vejo também. Agora, agregado Agora, isso não explica a omissão do Diego Souza, não, né? agregado a isso, Paulete, Benfica, eu não quero nem isentar o Diego de responsabilidade, não. Mas tu tirou o Everton do lado dele, que cruzava a bola para ele cabecear. E o Grêmio tirou um meia que se aproxime dele. Não joga Jean-Pierre, não joga Isaac. Ele bota 3 volantes, porque o Robinho, como eu concordo contigo, o Robinho hoje ele é bem para trás, ele é um volante. Ele não entra na área, ele não pisa na área. Então, tu, além disso que tu estás dizendo, que é verdadeiro, tirou o Everton e tirou um meia para se aproximar. E ele está perdido no meio dos zagueiros. Olha, eu estava vendo, eu imaginava que fosse uma questão mais tática. Mas se realmente essa tua leitura, Benfica, ela for verdadeira, de que há um desinteresse do Diego, pô, aí não tem solução. Aí ele tem que sair do time. Aí é grave. Aí é grave, ele tem que sair do time. Sério, aí é sério. Me parece, assim, que um centroavante tem que ser um cara mais participativo. Também acho. E não só dentro da área, né? Ele está deixando a desejar. É o guerreiro, Marcão. Centroavante é o guerreiro. Para nós, a cintas Renner, a cor é o elemento emocional que gera uma conexão duradoura entre as pessoas. E através de cada lata inspiramos você a tornar a sua vida melhor e mais colorida. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Que tal aproveitar as melhores condições para comprar o seu carro zero com a Jardine? Com o maior estoque Chevrolet do estado, a Jardine ainda está com toda a linha Juros Zero. E a Chevrolet ainda vai pagar as primeiras 12 parcelas do carro zero para você. Então vá até a Jardine e negocie. Se preferir, pode negociar pelo WhatsApp 51-98412-9087 ou pelo site jardinechevrolet.com.br. Rápido intervalo, já vamos continuar aqui com os debates do apito final. Insufilme atua na área de instalação e personalização automotiva de películas de alto desempenho, com marca própria e as principais marcas mundiais, como Avery, Intercontrol e SolarGuard. Película de proteção para uso externo, para lataria e partes sensíveis a danos externos. Películas especiais para brisa e veículos blindados. Tecnologia diferenciada e qualidade incomparável. Atendemos Porto Alegre e Litoral Norte. Ligue e agende 51 3021 2323. WhatsApp 519-9969-2190. www.insufilme.com. O restaurante Vivenda Portuguesa está de portas abertas, esperando por você. No almoço aos sábados e domingos, venha conferir nossa deliciosa sequência com vários pratos da tradicional comida portuguesa.
sempre com reserva antecipada. Estejam preparados para um verdadeiro banquete português. Também estamos com jantar de terça a sábado, com reserva antecipada. Ligue agora, 3136-5550. Vivendaportuguesa.com.br, uma casa portuguesa com certeza. 3136-5550. Pronto Alegre, soluções práticas para a nossa segurança. Eu fiz o SEIC. Nós precisamos usar o Centro Integrado de Comando do município realmente como uma central de inteligência. Na minha gestão, todas as polícias trabalhavam juntas. Vamos ouvir o delegado Ranolfo, vice-governador do estado, um especialista em segurança. Não se pode pensar em fazer segurança pública sem aquilo que eu denomino o tripé da segurança: integração, investimento qualificado e inteligência. Fortunati 14. Coligação Porto Alegre, somos todos nós. A Chevrolet Jardine, a revenda que não perde negócio, está com as melhores condições para você sair de carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do estado. E ainda, toda linha com juros zero ou nós... De volta com o apito final, faltando 6 minutos para 1 da tarde. Películas com eficiência energética em seu filme. Reduz o custo para manter o seu ambiente confortável. Ligue e agende 51-30-21-23-23 ou WhatsApp 51-999-69-2190. Você manda seus recados para Skin, leve e saborosa, beba com moderação. Depois teremos a voz de Stern Fishborn mandando um recado aí para os ouvintes que mandam os seus recados para o WhatsApp aqui na Bandeirantes. Eu repito, 980610949. Vocês acham que o Renato perdeu a mão com o grupo do Grêmio? Ou tem jogador que está insatisfeito, quer ir embora? Ou é aquela história mesmo, eu acho que o Michael não está conseguindo mais e por isso ele está se irritando? Porque às vezes o cara tenta fazer uma coisa e não consegue, né? E acaba perdendo a paciência com ele mesmo, né? Marcão, eu acho que ele não perdeu a mão. E eu posso estar redondamente enganado, mas aquela insubordinação, como o Sérgio falou, que eu concordo com ele, eles já devem até ter conversado, porque me parece que há uma relação entre o Renato, o Maicon, o presidente, uma relação assim de ganha-ganha. E eles devem ter dado uma quebrada de pau, mas não creio que ele vá perder o grupo por causa disso. A aparência mostra isso. Se eu não acompanhasse como a gente acompanha, eu diria que sim. Mas conhecendo um pouco por dentro, eu acho que não. Eu não sei se ele perdeu o grupo. Agora, se fosse jogador do Grêmio, tá, estivesse no grupo, e aí eu tô olhando que tá jogando o seu Robinho e o Isaac tá olhando. O Jean-Pierre não joga e não tem explicação por que ele não joga. Quer dizer, os bruxos que o Renato trouxe, tá, ele indicou, todos eles já tiveram o seu tempo de estrelato dentro do Grêmio. Porque não é de agora. Ele insistiu 1 ano e meio com o André. Ele insistiu até não dar mais com o Thiago Neves, inclusive, tá, ia ser renovado automaticamente o contrato do Thiago, que era um absurdo. Tá? Então, foi assim com o Thiago, ele trouxe Tardelli, que não deu certo. Ele queimou o Luan. O Luan já foi defenestrado. O Jean-Pierre está a caminho da Câmara de Gás, né? Porque ele não quer o Jean-Pierre. Mas é isso aí. Agora ele lançou o Isaac, hein? Ele lançou o Isaac. Não, ele lançou... Ele vem tirando o Isaac do time. Não, mas ele lançou o Isaac no time. Quem lançou o Isaac foi ele. Mas claro, mas só um pouquinho, Sérgio. Foi Tem que ver os dois lados, não só que o cara é uma desgraça. Não, eu não acho que ele seja uma desgraça. Eu acho que ele está muito mal atualmente. Eu também acho. Acho que ele está muito mal. Aliás, eu falei isso aí na época da pandemia. Acho que ele está muito mal. E outra, ele botou o Isaac num jogo em que ele não tinha o Diego Souza. Ele botou o Isaac. Aí no outro jogo, ele, para não sustentar o Isaac, ele disse que o Isaac não era centroavante. Quem é que lançou o Everton? O Everton entrou no time do Grêmio antes do Renato ser treinador. E quem é que lançou o Pedro Rocha? Não me lembro se foi ele. Foi ele que lançou ou foi o Roger? Se não foi ele, não, o Roger não ganhou nada. Não. A diferença entre os dois é que o Roger não ganhou nada. Não, tu perguntou quem lançou. Quem lançou foi o Filipão, mas o Renato foi
Falei aqui, o Pedro Rocha me deu uma entrevista quando a gente podia, ele disse, eu devo ao Renato ter aprendido a bater em gol. Eu não sabia concluir a gol. Mas eu vejo méritos no Renato. Mas eu não digo que não tem méritos. As pessoas que agora vão colocar o Renato pregado na cruz. Eu acho que não. Eu acho que não tem cruz. Eu acho que é crítica. Toda hora tem, nunca tem uma coisa boa que ele tenha feito. Não, e ele está mal, isso é tanto verdade. Que ele fez que ele está há 5 anos aí no Grêmio. E vai ficar até o fim da gestão do Romildo. Bom, eu espero até que fique. Não estou dizendo que tem que tirar. Agora, ele não é Pois incriticável. vocês criticam, mas não dizem que tem que tirar. Não, mas eu não acho que tenha que tirar. Ah, bom, então não sei mais. Eu não acho que... Tu acha que tem que tirar? Eu? Eu acho. Tá. Então tá bom. Eu acho que ele não é Eu incriticável. reconheço os méritos dele, mas acho que tem que tirar. Mas eu também reconheço os méritos. Eu só não sei se tem que tirar. Agora, eu reconheço. Agora, ninguém tem coragem dentro do Grêmio de criticar o Renato. Agora, aquela atitude ontem do Maicon, se não fosse o Renato, o treinador ia começar a cair. Porque quando o líder toma uma atitude daquela na frente de todo mundo... O líder que não está jogando nada. Não está jogando nada. Mas quando o líder toma aquilo ali... É o capitão do time. Né? Por isso porque que eu acho... O Jeromel não estava em campo. Por isso que eles se acertaram já, eles são parceiros e tal. Mas aquela atitude num esquema normal seria o início do fim da carreira do treinador. Mas... Se é aquela história, né? Eu particularmente vejo assim. Como é que está o Grêmio no campeonato? O 8º. 8º lugar. Decolou. Não é tão ruim, sim. Tá decolando. Tá decolando, Marcos. Tem um jogo a menos, né? Só que nenhum treinador, eu vou dizer, o Paulete até comentou isso aqui, acho que foi no nosso grupo aqui, ou falou, não sei. Eu já tinha dito uma vez aqui, o Renato é o rei do discurso aquele. Eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Se fosse esse discurso, ele já teria perdido o grupo. Não, mas ele disse. Não, o Renato é o treinador que mais protege grupo de jogadores. Ah, bom, então tá. Então eu estou ouvindo mal. Mas, bom, não sei se está ouvindo mal, tu tem a tua opinião, eu tenho a minha. A minha opinião, ele criticou os jogadores abertamente no jogo contra o São Paulo. Aliás, contra o São Paulo, não. No jogo que o Grêmio foi mal aí, o último jogo, o Juventude, ele criticou abertamente, ele disse que não jogaram nada. Eu acho que o Inter vai golear hoje o Atlético. Cara, vocês acham que o Juventude é pior que o Red Bull, hein? Muito pior? Eu acho que o Bragantino é melhor. Melhor, né? Eu também acho. O Bragantino é melhor. Mas não é muito melhor, né? O Red Bull empatou com o Flamengo no Maracanã. E jogou bem ontem, hein? Jogou ontem vários jogadores, né, Paulete? Bem arrumadinho o time O Claudinho, o Renato admitiu, não, já conversei com ele, já tô, ou vem pra cá, ou vai pro clube que me contratar. E jogou muito bem de novo o Claudinho ontem. O Ítalo, que é um centroavante, ele fez tudo o que o Diego Souza, por exemplo, não fez ontem. Mas esse Ítalo jogou no Inter aí. O Ítalo é da base do Inter. Bom, eu tô falando do momento dele. Não, claro. Ele nem era centroavante quando ele surgiu. E por outro lado, Benfica, ficou evidente ontem, pelo menos no primeiro tempo, o Renato deixou o time do Red Bull jogar à vontade, né? O Red Bull só não foi mais do que ele poderia porque falta qualidade. Eu chamei o nome do goleiro aqui, Giovanni, Cleiton. Cleiton que era do Galo. O que me assustou ontem foi a apatia do Grêmio, especialmente no começo do segundo tempo. Ali quando houve aquela bronca toda do Renato com o Maicon ali, eu não sei realmente o que estava acontecendo, a facilidade. O Grêmio voltou pior pro segundo tempo, no campo do Grêmio. Jogou mal o primeiro e voltou pior pro segundo. Pior. Né? Pois é. E aí, depois sei lá se passa pelo Maicon isso. Pode até passar, né? Eu falo o fato é que o Grêmio ficou melhor sem o Maicon. Eu falo seguidamente que há alguns fatores abstratos, né, que entram em campo. Peso da camisa, tradição, assim, a grandeza do clube. O Grêmio ontem ganhou do Juventude, a meu ver, também por causa dessas coisas. Porque se o Red Bull tivesse acreditado mais, ele teria ganho ontem. O Grêmio estava mal, jogou uma má partida. Vocês falaram, o Gabriel e o Benfica, todo o jogo, não enfaticamente como eu estou dizendo, mas a apatia, e o Marcão também falou isso, né? Eles poderiam ter aproveitado isso. Agora, o Grêmio é um time com o Jeromel e Kahneman e outros, Jeromel e Kahneman. Apesar do David Braz ter feito gol, mas são jogadores muito importantes que fazem falta no time do Grêmio. Eles passam segurança para todo o time. Né? É verdade.
O Grêmio muda muito quando Não, se agora, não joga. O nosso problema não. Eu acho que nossa virtude é a seguinte: o torcedor ele vai olhar o seguinte, mas o Grêmio tá decolando, né? O Grêmio tá na 8ª posição. O torcedor sempre vai olhar o produto final, o resultado, né? Nós somos obrigados a analisar o que está acontecendo naquele momento, analisar o contexto, né? E é por isso que a gente faz restrições aí. Parece um pecado você fazer restrições a um time que, acho que dos últimos 12 pontos, ganhou 10. É muito difícil, né? Você vê defeitos assim, no final das contas, um time que faz, puxa, viu, olha que aproveitamento, mas é que a gente analisa jogo a jogo. E o jogo de ontem foi lamentável, né? A atuação do Grêmio foi lamentável. É o meu caso, Benfica, em relação ao Eduardo Cudê. Perfeito. Eu reconheço que ele faz um bom trabalho, eu sei que os jogadores gostam dele, vocês também sabem disso, né? Mas eu não gosto das escalações que ele faz eventualmente e pior ainda das substituições. Então, a gente é obrigado a comentar isso aqui. Isso não quer dizer que isso se torne uma corneta. Longe disso, né? Exatamente o que tu está dizendo. Vale para o Eduardo Cudê também. Torcedor interessa o resultado. Eu acho que para quem comenta futebol interessa produção. Tá? Produção. Como é que está jogando? Desempenho. Tá? E o desempenho não tem sido bom do Grêmio, né? Não tem sido bom. Que bom que jogando mal como está jogando o Grêmio, ele tem conseguido resultados. Anima o torcedor, porque, bom, se ele está jogando mal e está conseguindo resultado, quando passar a jogar bem, os resultados virão de forma mais natural ainda. A lógica manda que eu pense assim. Tá? Agora, está jogando mal. E se quando está bem, o mérito é do treinador, quando está mal, a responsabilidade também é do treinador. Isso é a mesma coisa, Silotic, que o Luxemburgo, lembram? Muita gente ficou surpresa. Bom, mas como é que o Palmeiras demitiu o Luxemburgo se o cara ficou aí uns 10 jogos invictos? Tudo bem, mas olha o quanto era sofrível o desempenho, mesmo nas vitórias, né? Não é só o resultado assim que a gente tem que analisar. Ontem eu me lembrei de novo do Boas, o Ferreirinha entrou e entrou bem de novo, né, Sérgio? Ele entrou e deu uma, gostei, acho deu uma movimentada, jogador. Né? Acho um bom jogador. E foi muito mal. Ontem foi uma decepção o Luiz Fernando, né? Uma decepção. Não entrou em campo. Que é um jogador que eu gosto, viu? Mas ontem foi muito mal. E o Orejuela cresceu com a entrada do Ferreirinha. O que vocês acharam dos dois laterais? O Diogo Barbosa não deveria nem ter vindo, né? O Grêmio gastou 10 milhões de reais por um lateral fraco. Eu me rendo ao Cortez. Eu também gosto do Cortez. Porque pelo menos o Cortez marca melhor, né, Sérgio? O Barbosa. O Cortez no Inter seria titular, eu sempre digo. Meu Deus do céu. Se não fica louco. Mas é verdade. Cortez não acerta um cruzamento. Não estou dizendo que o Diogo Barbosa é bom ou que valia 10 milhões. Agora, quando a gente compara e opta pelo Cortez, nós estamos nivelando por baixo. Pode ser. Mas é que em relação ao que o Inter tem, né? Que ele está comparando com o Wendel. Eu estou comparando com o Wendel, né? Estou comparando com o Natanael, estou comparando com o Moisés. Esse Natanael eu não sei se ele jogava ou não. Eu nunca vi. Esse não deu para saber, eu nunca vi. E ele continua na reserva, né? E o Orejuela, vocês acharam ele meio folclórico ontem, meio assim, abrindo muito aquele lado direito? Hein? Não, mas ele cresceu, Paulete. Com a entrada do Ferreirinha, ele jogou bem melhor. Né? Melhorou. Até então ele estava muito, muito atrapalhado e até parece, e a gente vê isso nas redes sociais, não sabe se é verdade ou não, que tem gente que acaba observando algumas coisas que às vezes nos escapam. Parece que havia muita bronca do Maicon. O Maicon estava cobrando muito do Orejuela e aparentemente ele se sentia meio que intimidado. Tanto que depois ficou à vontade, fez o gol, foi abraçado por todo mundo. Parecia ter um conflito meio localizado entre ele e o Maicon ontem à noite. Agora me digam uma coisa. O Grêmio joga com o Juventude quinta-feira, lá no Jacone. O Ferreira, esse menino, o Robinho está fora, não pode jogar porque já jogou no Cruzeiro. Luiz Fernando está fora também, porque já jogou no Botafogo. Não pode jogar. Então esses dois estão fora. O Alisson está machucado. Quem é que tem que jogar então? Ferreira. O Ferreira. Tem que jogar o Ferreira. E o Chorinho esse pode jogar? Pode. Não sei se foi inscrito. Pode. Na Copa do Brasil. Acho que pode. Acho que pode. Então vai jogar também. Não, mas eu vou ficar... é que o Diego Souza pode jogar, né? Esse pode jogar.
Eu já colocaria o Churin. Tá bom, também. tá bem. Mas, Testaria ele já. mas eu acho que o Renato Sim. vai manter o Diego Souza. Eu acho. Ele vai manter o Diego. É que para fazer esse esquema, Sinote, com Ferreira, Chorin e PP, ele tem que fazer um meio-campo um pouco mais fechado, né? Não sei se tem que fazer mais Será fechado. que não? Não sei. Lucas Silva, Matheus Henrique e Isaac. Pois é, por que não? Eu acho que é isso aí, Ferreira, né? Churin Aliás, eu acho que é o melhor meio-campo do Grêmio hoje, né? Pois é isso aí. Ou o Chorinho ou o Diego Souza, tanto faz. Mas tem que ter um centroavante, o Ferreira e o PP. O Isaac no meio com o Mateuzinho e o Lucas. Esse é o time do Grêmio. O Michael não pode jogar quinta? Pode. Pode jogar. E eu acho que é isso que ele vai fazer. Eu acho que ele não vai botar o Isaac, ele vai botar os 3 volantes. Eu também acho. Ele vai botar os 3 volantes e não vai botar o Isaac. Ou ele põe os 3 volantes, não bota o Ferreira e bota o Isaac do lado. Então vamos esperar a entrevista coletiva do Maicon, depois nós vamos escalar o Grêmio. Bem lembrado, o Dávila poderia até me ajudar, mas eu acho que ontem na coletiva ele disse que o Isaac joga quinta. Parece que falou sim. Então vai jogar no meio. Bom, joga quinta, mas ele não disse em que posição. Não, isso ele não disse. Pois é. Pode ser no lugar do Alisson? Pode ser no lugar do Alisson, ali do lado. Não, porque ele justificou que tinha deixado o Isaac no banco, porque quinta-feira ele vai jogar. Pois é. Mas isso aí eu tenho que... O Dávila diz à tarde aí pra gente. Agora, essa entrevista do Michael é que o Grêmio, para se proteger, e o Grêmio tem todo o direito, deixando bem claro aqui, de se proteger. Ele adotou a estratégia da pergunta que é enviada com antecedência. Isso é um absurdo. Isso aí evita alguns constrangimentos. Ontem, o Matheus Dávila acabou indo muito bem e achou a maneira de furar essa regra e fez uma pergunta fora do convencional. Vamos ver, porque o Maicon parece que vai fazer uma espécie de um pronunciamento e vai negar. Se há qualquer tipo de problema, acho que nada virá à tona hoje à tarde. Claro que não vai vir à tona. A não ser que... Ele vai dizer que estava com a cabeça quente, que reclamou, que era no calor do jogo, mas que está tudo certo, que ele já conversou com o Renato, que está tudo bem e é isso aí, bola para frente. É isso aí. É o que é a entrevista aquela politicamente correta e está certo, é isso que ele tem que dizer mesmo. Né? É isso aí. A não ser que ele vai chutar o balde, né, Marco? Exato, é o que eu estava pensando aqui. Eu tô achando que ele vai chutar o balde hoje à tarde. Será, mano? Ele vai dizer. Eu acho que o cara quer chutar o balde. Bom, mas se ele for chutar o balde, ele está rasgando o contrato dele, né? Eu acho que não vai chutar balde coisa nenhuma. Porque ninguém chuta o balde usando a estrutura do clube. Só se ele convocasse uma entrevista coletiva para outro local, né? Ele tá lá, não vai usar a estrutura do Grêmio. Os caras vão chutar o balde com 600 mil por mês. Tem que ser muito balde nenhum. Não. Já combinaram tudo intramuros, já lavaram a roupa suja, se é que havia. Parece que havia no vestiário. E tá tudo certo. E hoje vai ser a entrevista do politicamente correto. Ontem. Tá, mas e o PP, por que saiu brabo, hein, Bendico? Por que saiu brabo? Não sei, Marco. Não sei. O Renato disse que era... Futebol todo mundo tem direito de ficar brabo, e aí entrou aquela questão. Vocês quando jogam pelado não ficam bravos também, não chutam? O PP também. Tudo bem que o cara sai uma vez, outra, brabo. Agora, saiu um brabo, o PP não estava jogando nada também ontem. Né? Ele jogou bem o primeiro tempo e no segundo ele sumiu. Olha, eu tenho uma posição muito clara. O jogador que sair sem achar que foi uma injustiça, que tá me o jogador tem que sair brabo mesmo. O jogador tem que querer ficar em campo jogando. Depois ele raciocina, esfria a cabeça e eu faria entende. o seguinte, aplicaria uma multa depois no contra-cheque dele. A coisa que mais me incomodou na entrevista... Com quem paga lá para assistir, com a marca do clube, eu aplicaria uma boa de uma multa. Boa, a coisa que mais me incomodou... Se não colocasse é ficar de joelho no milho. Mas hoje em dia os dirigentes são tudo bonzinhos. A coisa que mais me incomodou na entrevista do Renato ontem foi quando ele disse assim que não esqueçam que vocês dependem do futebol. Eu acho sim uma visão tão equivocada, e aí não vale só para o Renato, vale para qualquer pessoa que acha. É uma ameaça. Marco Antônio, ele fez uma ameaça. Qualquer pessoa, Paulete, que acha assim que nós somos, que o dia em que não houver mais departamento de esportes numa emissora de rádio, todos nós vamos passar fome, entendeu? Como se nós não tivéssemos capacidade. Primeiro, somos todos homens de rádio, né? Todos temos capacidade de atuar em outras áreas de uma emissora de rádio.
Então não é a rádio, e as rádios, se é verdade que elas têm um faturamento comercial com a transmissão de futebol, não é o único faturamento comercial de uma empresa de rádio. Então, olha, eu acho isso aí assim de uma baixaria, foi o que mais me incomodou. O resto até perdoou no Renato. Eu quero dizer para ele que se porventura isso acontecer, eu vou pegar o meu diploma da faculdade que eu fiz, e que eu fui até o nível de mestrado, e eu vou voltar a dar aula, que eu sou professor. Pois é, agora, se o futebol, são essas coisas, eles ficam nos limitando assim. Se o futebol acabasse, como se nós dependêssemos do futebol. Eu gostaria de saber o que ele iria fazer. Jogar futebol. Mas olha só, isso, eu acho que o Renato foi muito mal. Eu dependi do futebol a minha vida inteira, porque sou locutor esportivo, para sustentar minha família. Eu só acho que não tem demérito nenhum o cara depender do futebol. Claro que não, ele dependeu do futebol. Claro. E ele dependeu do futebol como jogador, e depende até hoje. Eu acho que não tem problema nenhum. Paguei faculdade dos meus filhos. É isso aí. Comprei apartamento, tudo. Não, eu nunca ganhei nada por fora. Eu só ganhei do meu trabalho, que depende do futebol. Nós ficamos 6 meses sem transmitir futebol. 6 meses sem transmitir futebol. Isso. Você usou o talento natural que você teve e tem para investir na carreira de narrador de futebol. Mas se não fosse narrador de futebol, você não morreria de fome. Entendeu? Não. O que o Renato tentou dizer é isso. Olha, se vocês não fizerem isso, acabou a vida de vocês. Claro. Não, exato. Eu não concordo com o que ele disse. Não, querer pautar que a pergunta foi mal. Essas perguntinhas, para um pouquinho. O repórter, ele pergunta. Ele não foi ofensivo, não ofendeu ninguém. O repórter, ele pergunta. Ele poderia dizer, olha, essa pergunta eu não vou te responder. Isso aqui eu resolvo dentro do vestiário. Próxima pergunta. Não precisava ter feito. Outra, ainda fez ilação. A questão de vida pessoal. Só um pouquinho. Ele mesmo, Renato, há uns tempos atrás, numa entrevista, disse que a vida pessoal dos jogadores não interessava. E eu acho até que ele tem razão, não interessa mesmo. Né? Não tem que estar sabendo se o cara... Esse é o problema de entrevista gravada. É isso aí, não tem direito à réplica. Isso aí. Ao vivo, ou dar um gelo. Porque cada vez que tem jogo no Grêmio, tá uma chatice, cara. É isso aí, tem que dar a imprensa, tem que dar um gelo nessa coletiva. Acontece que os caras não são unidos. Mas colocar lá uma nota, estamos insatisfeitos, com o comportamento do senhor Renato Portaluppi e a imprensa, toda a imprensa. É isso aí. Quero ver. A imprensa não mais comparecerá se as entrevistas não forem ao vivo. É isso aí. Pronto, é isso aí. Ao vivo. Se não for ao vivo, a imprensa não vai. Perfeito. Eu duvido que façam isso. Duvido que façam. Mas é o que tinha que fazer. O Sinote, aí é o seguinte, aí eu combino contigo. Então não vamos, né, Sinote? Aí eu vou, tu não vai. Aí o Paulete vai, o Benfica isso aí. Não vai. Tem que ter todo mundo unido. Exatamente. Olha aqui, enquanto não mudar a sistemática de entrevistas e não for ao vivo, para que a gente possa fazer a pergunta e ter direito, inclusive, à réplica, né? Porque fica muito bom para o entrevistado, ele recebe a pergunta, tem tempo de pensar na resposta, né? E aí ele diz o que quer na resposta e tu não tem direito de replicar. E fica só a verdade dele. Marcão, eu acho que tu tá certo, boss. É isso mesmo. Eu tô curioso para ver o que o inventor do Cudê vai escalar hoje. É isso? Olha aqui, ó. Eu tô muito curioso. Eu tenho que fazer um intervalo, mas eu quero te dizer o seguinte, Marcão. Eu quero te cumprimentar. Intercampeão de inverno, hein? Já ganhou um título. O Paulinho não concorda com isso, sabia? Nem eu, rapaz, nem eu. Porque tem um monte de... Que campeão do quê? Tem 3 jogos do São Paulo ainda para fazer. Vem cá, vocês viram que o Johnny foi convocado para a seleção americana? Pois é, eu ia falar isso pro Paulete, eu não consegui dizer aqui que o Johnny foi convocado para a seleção norte-americana. O Lete mandou aqui, eu estava lendo. Olha, legal. Tu imagina se eu sou o Johnny e estou no banco do Lindoso e do Musto. Eu vou jogar no... bom jogador, eu vou jogar fora. Agora, então, concordo contigo, Paulete. Agora tu imagina, e agora vocês vão entender o que eu vou dizer. Todo mundo é inteligente. Imagina os caras lá no Grêmio que estão no banco do Robinho. Esse é o problema. Vamos fazer intervalo. Marcão, deixa eu ler rapidinho aqui. O Zico Moura mandou, porque está dentro do contexto do Serginho. Vocês dão muita importância para a estátua. O dia que vocês deixarem de entrevistá-lo, ele vai mudar. Ele não está nem aí para entrevista e vocês ficam correndo atrás deles. Ele é mal-humorado, grosseiro e tal. Mas o Zico Moura que mandou. Mas o Zico, deixa eu dizer para o Zico o seguinte.
O Renato é uma figura ímpar. Ele é uma figura que transcende a qualquer trabalho de treinador do Brasil pelo tamanho, pelo que ele é dentro do Grêmio, pelo que ele representa para a torcida do Grêmio. Todos os torcedores do Grêmio querem ouvir o que o Renato vai dizer depois do jogo. É por isso que nós ouvimos o Renato. Eu acho tem que essa importância. Tudo bem, não é não ouvi-lo. É o que a gente está pedindo é que a entrevista seja ao vivo, porque senão é uma entrevista covarde. É uma entrevista que o cara tem a oportunidade de já bater em ti. Pois né? é. Então, ontem ele tomou um knockdown. Né? Ontem o Matheus esquivou e meteu um knockdown nele. Mas, mas é difícil. Tem que ser ao vivo. Aí é que eu reivindico isso. Vamos fazer intervalo então e nós já voltamos com o apito final. Vamos ler os recados aqui. A rapaziada está mandando recados para 980610949. Nós voltamos em seguida com o apito final. Para nós da Tintas Renner, conectar é aproximar, é criar identificação com as pessoas. Acreditamos que a cor é o elemento que cria essa conexão e gera uma lembrança para a vida toda. Nossas cores estão presentes todos os dias, nas conversas, nos contatos com os nossos clientes, nas mídias sociais, nos pontos de vendas e através de cada lata de tinta feita com todo carinho. Nós, da Tintas Renner, inspiramos você a tornar a sua vida melhor e mais colorida. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. A Chevrolet Jardine, a revenda que não perde negócio, está com as melhores condições para você sair de carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do estado. E ainda, toda linha com juros zero, ou nós pagamos as primeiras 12 parcelas para você. Se preferir, negocie pelo WhatsApp. Acesse já www.jardinechevrolet.com.br. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Olá, eu sou o João Deli. Vote nos vereadores do 10. Quero continuar trabalhando por você e por Porto Alegre. Confira nosso trabalho nas redes sociais. José Freitas, 10700. Alô, Zona Sul. Alô, Cruzeiro do Sul. Estamos juntos. Vote Julinho do QG. 10.200. Oi, sou Leandro da Kombi, o amigo do seu dia a dia. Por mais saúde, segurança e educação, Leandro da Kombi, 10.123. Com fé no trabalho, vamos juntos construir um caminho de justiça social e respeito ao trabalhador. Luciane Fialho, 10.080. Você merece um smartphone novinho com a velocidade do 4.5G até 10 vezes mais rápido. Aproveite! Motorola Edge por apenas 21 vezes de R$ 142,99 ou à vista por R$ 2.999 no Claro Pós 15 GB. Compre pelo site claro.com.br/loja online. Ligue 0800 720 1234 ou nas lojas Claro, também com drive-thru e delivery. Jeff Grill Delivery, o melhor no conforto de sua casa. Acesse o Instagram, @JeffGrillApp. Pratos variados, porções, petisco e X. Jeff Grill, com restaurantes nos principais shoppings da capital. Bourbon Ipiranga e Assis Brasil. E também o restaurante Bifes Grill no Iguatemi e Bourbon, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Aberto das 11 às 22 horas. Jeff Grill. O PT e o PCdoB da Manuela tiveram 16 anos na prefeitura. Fortunati e Melo com Fogaça governaram por 12 anos. Marquesan está há apenas 4 como prefeito, mas foi ele que tirou a horda do papel, fez postos abrirem à noite, pardais e lombadas contra o crime, GPS nos ônibus, telemedicina e até um novo hospital. E ainda enfrentou uma pandemia. Em 4 anos, Marquesan fez o que os outros não fizeram. Quem você acha que merece ter mais tempo agora? Eu sou Marquesan. Prefeito Marquesan, mais Porto Alegre. A educação é o que nos conecta ao futuro. É o ponto que liga um será a um vamos lá, a gente consegue. É o que faz a sociedade ser mais produtiva. Processo concluído. É o que nos faz ter mais imaginação. A educação nos inspira a descobrir, criar, inovar e se reinventar todos os dias. SESI Educação. Inspiração para fazer o novo. Insufilme atua também na área predial, com toda a linha de películas para vidraças de janelas, boxes, pergolados,
Filmes de controle solar com 100% de privacidade. Tecnologia diferenciada e qualidade incomparável. Atendemos Porto Alegre e Litoral Norte. Ligue e agende 51 30 21 23 23. WhatsApp 51 9 9969 2190. www.insufilme.com. Apito Final. Futebol em debate. 1h23, de volta com o Apito Final aqui na Band. De dominação CFTV e material de rede, você encontra na BT. Pop agora também jato seco em aerossol. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. E Jardine, a revenda que não perde negócio. Mande seu recado para Skin, leve saborosa, beba com moderação, para 980610949. Uma notícia muito triste agora que eu recebo aqui, da morte de um grande amigo, um grande colorado, uma figura que tivemos uma convivência assim das mais queridas, o Luiz Fernando de Fini, que foi vice de futebol do Internacional, homem que trabalhou muito tempo lá pelo Internacional, dedicado às causas do Colorado, um grande advogado, um amigo de longa data. Infelizmente, né, faleceu. Eu não sabia que ele estava doente. E agora, né, o Sinote, acho que tem mais algumas informações. Faz tempo que ele estava doente. Faz tempo, eu não sabia. Que pena. Marco Antônio, que eu até achei que ele já havia falecido. Ah. Porque ele estava... Quem me falou, acho que foi o Léo Jorge, há muito tempo, o Léo Jorge me disse que o Difini estava muito doente. Sabe que ele é um amigo, desde o tempo de Torres, o apelido dele era Braulio. Braulio? Porque ele tinha habilidade, né? Ele jogava futebol conosco, sempre gordo, sempre pesado, gordo, mas era habilidoso e era um querido. A gente convivia muito na praia, lá em Torres, né? Eu acho que ele trabalhou no Inter junto com o Luiz Fernando Zac, eu acho. Trabalhou exatamente. E a dupla era ele e o... Já que vocês chamavam ele de Braulio de apelido, ele trabalhou com o Braulio Pinto também, né? No futebol do Inter. Isso mesmo, também trabalhou com ele. Era uma parceria. Mas é uma pena, um cara querido. Ele tomava Coca-Cola, no tempo que eu conheci ele no Internacional, ele acordava de manhã e tomava assim, acho que umas 10 latas de garrafa de Coca-Cola, lata de Coca-Cola. Ele era viciado nesse refrigerante. E eu acho que tinha diabetes também, não sei. É uma pena, porque ele estava sofrendo já. Que Deus o tenha. Nossos sentimentos a toda a família do Fini, que foi um cara maravilhoso. Passou aqui, eu acho que não tinha inimigo nenhum, né? Porque era um cara, mesmo naqueles momentos de crise, nos momentos de crise do Inter, né? Ele estava ali sempre com uma palavra equilibrada e tal, sobre todas as situações. Um grande colorado. Um abraço para toda a família do nosso querido Difini. Sabe, ô Marcão, ontem eu assisti, já que eu estava de folga, né? Eu fiz o programa ontem no Donos da Bola, na TV, e depois fiquei com a tarde livre para assistir o futebol. Então eu resolvi assistir Palmeiras e Atlético Mineiro, que era o jogo, né? Era o jogo a ser assistido. Depois assisti, obviamente, o Grêmio com o Bragantino. Agora, Palmeiras e o Atlético Mineiro, ontem o Cebola, o Andrei Lopes, ele encaixotou o São Paulo. Ele fez o Palmeiras, marcou alto, não deixou o Atlético Mineiro jogar, sufocou o Atlético e cada enxadada era uma minhoca. Cada contra-ataque o Palmeiras guardava. O segundo tempo, então, foi incrível, porque o Atlético tentou sair para cima, não criou nenhuma oportunidade. E o Palmeiras, cada contra-ataque puxado normalmente pelo Luiz Adriano, o Palmeiras ia lá e guardava. Fez 3, poderia ter feito mais. E o Sampaoli ficou sem explicação. Não sabe por onde é que a bola entrou. Ele não sabe por que ele perdeu, Paulete. Só que eu vi o jogo também, né? E o Atlético, ele várias vezes, ele chegava na entrada da grande área, teve contra-ataques, mas faltou competência para eles terminarem as jogadas. E o Palmeiras o contrário. O Palmeiras claramente jogou
exatamente como tu está dizendo, jogou em contra-ataques e tem 2 caras rápidos, além do Luiz Adriano, né, que é aquele Wesley e o Rony. E o Rony, claro. E ele realmente ganhou tranquilamente. E esse menino que jogou no Coritiba aí, que eu sempre gostei, e que não sei por que ele não tem... Veiga. O Rafael Veiga, e outro que é bom jogador, o Benfica. Outro Zé cara, Rafael. o Zé Rafael. O Zé Rafael, olha, me incomodou uma barbaridade quando jogava no Londrina, na Série B. Porque ele foi pro banco, o de Paula aqui, ele foi pro banco? Não, jogou ontem. Não, mas ele jogou ontem, não jogou? Não. Não, só se ele entrou. O Patrick de Paula? Não, é o segundo jogo que eu vejo o Felipe... Não, foi no outro jogo que ele jogou. No outro jogo. E o Lucas Lima foi pro banco também. Tá no banco. Mas o Lucas Lima merecia. O Lucas Lima não vem jogando Pois nada. Vem cá, e hoje, Marcão, hoje quem é que vai jogar no meio do Inter? Você sabe? Já Não sei, deve ser time misto, hein? Vai jogar o Johnny. Eu não vi. O Johnny joga? Eu acho que vai jogar o Johnny. Eu acho que ele não tem por que botar o Musto hoje, né? Bota o Atlético Goianiense em casa, pelo amor de Deus. Bota o Johnny. Bota o Johnny, bota o Praxedes, bota o Nonato. Mas o Musto tem que renovar o contrato, né? Ele tem que botar em campo ele. Ó, Onde é que o Johnny tem que viajar para os Estados Unidos? Não sei se são jogos amistosos, né? São. Acho que é Parece que contra o país de Gales é um. Panamá, o outro, parece. Eu colocaria o Johnny, né, já que ele vai botar um time alternativo. Sinote, tô prevendo um duelo aí, Johnny contra Gareth Bale. Estados Unidos e País de Gales. Então, eu colocaria o Johnny, colocaria o Praxedes. Nonato. Que fosse o Nonato, né? Olha, tava na vez. Porque bota o Yuri Alberto a jogar desde o início. Isso. Bota o Peglo. Tá na hora de botar esses caras aí. Bom, até pra nós ver se dá ou não dá. Já gostei desse teu time aí. Mas tem que botar pra ver se dá ou não dá. Bota o Galhardo. Joga com Peglo, o Galhardo e Yuri Alberto. Não tendo Marcos Guilherme, Lindoso, Zé Gabriel, isso aí pra mim já tá ótimo. Não tem o porquê de botar. Mas esses aí, pra te incomodar, Paulete, esses são do time titular, né? Eles não vão entrar no time reserva. É verdade. Agora, uma coisa que a gente não tem comentado, eu pelo menos não sei se vocês têm comentado, eu não tenho falado. E é uma coisa que tem que falar, esse menino zagueiro aí do Internacional entra, passa despercebido e cumpre a função dele. O Pedro Henrique? Qual é o jogo que ele jogou mal? Nenhum. Falei nele ontem aqui. Pois é, boa. Agora mais do que... O Lucas aqui não joga nem hoje. Pois é, não joga. E o Jussa? Jussa? A gente só sabe na hora que sai o time, né? E o Jussa morreu. O Jussa acho que... Pegou Covid eterno, não é possível. Agora, mais do que o time que vai ser colocado em campo, tem que ver o modelo de jogo, né? Se vai repetir, vai espelhar o modelo da equipe principal, né? Eu acredito Marcação que vai, alta, aquela coisa de atrapalhar a saída do adversário, tudo isso tem que ser levado em conta hoje. Porque o que o Atlético Goianiense vai fazer? Se eu sou treinador do Atlético Goianiense, eu já estou morto. Eu já venho 80% liquidado. Embora, se o Atlético fizer 1-0 é pênalti, né? Não tem saldo qualificado. Não tem saldo qualificado. 1-0 é pênalti. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a bola pro Internacional jogar. Eu vou entregar a bola pro Inter jogar e eu vou jogar só no contra-ataque por uma bola. Eu vou dar a bola pro Inter e vou me fechar. Não vou deixar o Internacional me marcar alto. Eu vou recuar minhas linhas e vou dar a bola pro Inter jogar. Eu armaria o meu time assim. Entendeu? Eu armaria o meu time assim. Que foi o que o Corinthians fez. O Corinthians deu a bola pro Inter jogar e o Inter não soube jogar. E quando o Corinthians pegava a bola, pode ver, metia no Casares pro Casares resolver. E o Internacional passou o jogo todo tentando achar o Casares e não achou. Aliás, hoje eu li no UOL, um comentarista de futebol disse que o Corinthians melhorou porque jogou como o Carille jogava. Deu a bola pros caras. O Corinthians, quando era treinado pelo Carille, primeiro que o time era melhor que esse que está aí. E segundo, que o Carille fazia exatamente isso aí, Paulete. Tem uma coisa que me incomoda, e aqui acho que não vai qualquer deslize ético, é a gente fazer uma análise por um jogo só. Parece que o Corinthians não vem com dificuldades o ano inteiro, aí ganha um jogo, parece que está tudo resolvido. E não Vamos esperar mais 2, 3 jogos, ver se repete aquelas atuações. Não. Eu tô fazendo a análise daquele jogo com o Inter ali, né? Não, eu tô falando do cara do UOL aí, pô. O contexto do Corinthians é muito ruim. O contexto anual do rapaz do UOL aí. Eu te entendi. O Corinthians,
Né? O Corinthians é um time que tem alguns valores individuais interessantes, mas que no conjunto não viu jogando nada. Porque senão a gente perde a credibilidade entre os próprios treinadores. Daqui a pouco os técnicos ficam se reunindo, mandando WhatsApp um pro outro, dizendo, olha o que aquele babaca lá tá falando. Ontem me deu pau, hoje me elogia, eles vão rir da gente, né? Eu achei que o Corinthians jogou um pouquinho melhor do que vinha jogando antes, um pouquinho melhor, tá? E porque houve a tática do Corinthians foi correta, porque o Internacional não soube sair da ratoeira. Ele deu a bola, o Inter não jogava. Olha aqui, ó. Tô lendo aqui o noticiário do Atlético Goianiense. Sim. Tem os desfalques normais. Dudu, Natanael, Gustavo Ferrarez, emprestados pelo Inter, né? Sim. Além de Arnaldo, Zé Roberto e Everton Felipe, que já jogaram Copa do Brasil. Certo. São 6 desfalques. Né? E aí não tem também o zagueiro Éder, que sentiu a coxa esquerda no último treinamento. Ou seja, são dois times mistos. Dois times mistos. Eu vou imitar o Sinote aqui. Pô, que pena que o Dudu e o Natanael não jogam. Não, o Natanael, eu acho que o Internacional tinha que botar no contrato que ele tinha que jogar. Nós só emprestamos se jogar contra o Inter queremos. Agora vamos aproveitar aí a Esther Fishport aí. Vamos ouvir uma voz feminina aí no nosso programa, no apito final aqui. Ela vai ler uns recados. Tudo bem, Esther? Tudo bem, boa tarde a todos. Tudo jóia. A torcida do Brilha Grêmio... aí lendo os recados. A torcida do Grêmio não tá muito feliz não com o Renato, hein? É mesmo? Vou ler aqui, ó. O Ferraz diz, boa tarde, galera do apito final. Continuem dando moral apenas pra quem merece. Entre Renato Portaluppi e a Band, é lógico que eu prefiro a Band. O Grêmio hoje é um amontoado de jogadores medianos e o presidente não admite. E inúmeras mensagens como essa. Gente, como que a imprensa gaúcha vai cobrar alguma coisa do Renato? 80% é sistema azul. Valdir de Novo Hamburgo. Valdir. Bom, cobrou ontem, né, Valdir? Não cobrou ontem? Né? Aqui o Giovanni de Sentinela do Sul. Para colocar o Ferreira no time é um parto. Bob sim joga muito também, não tem chance. Trouxeram o Luiz Fernando e o Elias tá voando. Alguém tem explicação? O Elias eu não sei, eu não tenho visto ele jogar tão... Fez um gol na semana passada pela Sub-23. Pois é. Elias e... Poderia ter uma oportunidade, né? Aqui o Roberto diz, o Renato ultimamente está prejudicando o Grêmio, é só fama. Insiste com os ruins e velhos e deixa os bons e os guris de fora. Eu vi um jogo aí esses dias, Boas, não sei se é esse que tu viu. Contra o Flu? Não, contra o Atlético Mineiro, que o Grêmio tomou 4-0 no primeiro tempo. Na Copa do Campeonato Brasileiro Sub-20. 4-0 no primeiro tempo. Então é Sub-20. Eu acho que é Sub-20. 4-0 no primeiro tempo, foi um horror. Aquilo, toda a bola que o Atlético Mineiro ia lá fazia o gol. E aí depois o Grêmio no segundo tempo fez um gol. Terminou 4-1 o jogo. Mas não vi o Elias. Eu não tenho acompanhado. Tem que conferir isso aí, mas os gols do Grêmio, Elias e Patrick. E Patrick não. O centroavante era do Caxias, o da Silva. Da Silva. Ô Marco. Diga, Benfica. Eu acho que a Esther Fishborn, com esse sobrenome, ela deve ter votado na eleição norte-americana hoje, né? Eu acho que sim. Ela e o Johnny. Foram lá no consulado, os dois. O Fishborn não é norte-americano. O Fishborn é alemão. Alemão. Achei que era alemão. Ela vota na Angela Merkel. Exato. Isso aí. Tem mais recados aí, Esther? Tem sim. Luiz Carlos diz que Renato ontem demonstrou toda a sua teimosia e incompetência. Sou parte dos 5%, junto com 100% da torcida. #fora Renato. Aqui o Vilmar de Capivari diz que a torcida tricolor, se o Renato colocar o Robinho para jogar, para ser renovado o contrato, ele deve ser mandado embora. Essa questão eu estava lendo nas redes sociais aí, do contrato do Robinho é mais ou menos como aquele contrato do Thiago Neves. Eu não acredito que fizeram a mesma coisa. Pois é, eu li alguma coisa sobre isso. Eu não acredito. Eu também incrédulo estou perguntando se isso é possível. Se for, meu Deus. E um outro erro fantástico. Não, o Bagé disse isso, que é mesmo estilo de contrato. Mas que barbaridade. Então não vai ficar igual.
Mas, se eu não me engano, o Robinho teria que fazer mais um jogo pra ser... Só um? Só mais um. Não precisa nem Só entrar mais um, no jogo, né? Só de ser relacionado, ele pode ter o contrato renovado. Que Se eu não me absurdo. engano, né? Mais um. Mas Que o Bagé deve absurdo. saber isso certinho. Que Mas é coisa. uma barbaridade. Só mais um. E aí Seria renova outro automaticamente. erro do Grêmio. A pergunta é a seguinte, o presidente do Grêmio leu os contratos, né? Imagina-se que sim, né? Imagina-se que sim. E se isso está acontecendo, é com a anuência dele. Então é pior ainda. Se isso está acontecendo, não é a anuência. O maior responsável é ele. Ele é o presidente do clube, ele é a palavra final. O maior responsável é ele. A não ser que realmente o Renato tenha convencido que o Robinho será o novo Maicon. Aí pode ser, né? Não, mas eu não acredito. Mas aí... Eu não acredito que o poder de convencimento do Renato seja tão alto assim. Eu também não quero acreditar nisso, porque visivelmente o Robinho não tem condição, né, de jogar como titular do time do Grêmio. Ele, sei lá, talvez possa ser útil no grupo, assim, mas titular do Grêmio não tem nenhuma chance. Finalizada a rodada de ontem do Brasileirão, considerando os times da ponta de cima do Campeonato Brasileiro, a derrota do Inter acabou não sendo tão traumática, né? Nada traumática. Nada traumática. Não, a vitória teria sido ótima. Ótima, isso. A derrota deixou escapar a chance. Todo mundo perdeu, né? Todo mundo perdeu. O time que mais se beneficiou em tese foi o São Paulo. Porque o São Paulo tem 3 jogos atrás. Mas ele fez por ele, né? Fez por ele, exatamente. Fez por ele. Tem esse lado aí, né? Não, e quem está em queda livre é o Atlético Mineiro, né? Queda livre. Tem razão. Mas a rodada foi boa pro Grêmio também, hein? Sim, porque os caras não dispararam, né? Então, Só teria sido melhor se o Palmeiras tivesse perdido ontem, né? Pela primeira vez na competição, o Grêmio consegue, olha só, no final do turno, ganhar 2 seguidas. E o próximo jogo do Grêmio pelo Brasileiro é o Fluminense no Rio, né? Esse é complicado. Domingo que vem. Esse é complicado. Mas o Renato vai jogar em casa. Olha o que a gente está dizendo, hein? Esse é complicado. Pois é. No ano passado, o Fluminense ganhou 2 vezes do Grêmio ano passado. Aqui e lá. Aqui e lá. Não, e aí, aqui foi aquele jogo que virou, né? Foi o jogo que o Luciano jogou muita bola. E lá foi o jogo em que o Caio Henrique fez gol do Fluminense. Mas aqui não foi o jogo do 5-4 aqui? Uhum. Né? Foi Agora, isso mesmo. E a gente vai olhando assim, ó. Se nós fizermos aqui rapidamente, me diz um jogador do Fluminense. Olha, eu tenho que pensar para me lembrar de um. Me lembrei do Wellington Silva. Esse fez gol domingo. Contra o Fortaleza, ele fez gol, né? Fez, tá. Aí tu começa. Eu me lembro o Lucas Claro, que é zagueiro. Lucas Claro, o Dodge. O Dodge até não tem jogado. O Lucas Claro jogou contra mim no Brasil. Ele jogava no Avaí de Santa Catarina, depois jogou no Coritiba. Não tem nada demais. O melhor jogador é o Odair. Mas eu acho que é, sim. Mas tem o Nenê, tem o Fred. Tá fora. Eles não estão jogando. Tem o Ganso. Mas não estão por machucados. Sim, mas o Ganso isso, jogou muito mal. O Fluminense está ganhando sem o Nenê e sem o Fred. Sim, claro. E o Ganso, vou te dizer, foi uma sonolência no último jogo que, pelo amor de Deus. E a Esther, o que tu achou, Marcão? Que Tá desempenho, muito bem, Esther. Pode ler mais alguns aí, tá aprovada, hein? Não, eu falei, sentei aqui na cadeira do Serginho, eu falei pra ele, eu vou roubar o lugar dele no Esporte Notícia. Tá fora o Tá Gabriel. fora? Substituição. Tá fora o Gabriel. Marcão, a unha já tem 30 centímetros. Eu tô fora também. Ai. Vamos lá, Esther, pode mandar pro ar aí mais alguns recados aí, por favor. Bom, vamos lá. O Luiz Van Damme, de Gravataí, diz que o ambiente... Esse é nosso ouvinte. Eu só quero te pedir o seguinte. Aparecendo. Tu toma cuidado com aquelas malandragens de nomes aí com duplo sentido, tá? Eu tô ligada. Então tá bom. O ambiente no Grêmio não está muito bem há muito tempo. Ontem ficou evidente quando o PP e Maicon saíram. E quanto à pergunta do Dávila, o Renato foi arrogante na resposta. O Dávila foi pontual na pergunta. Eu acho que o Renato não renovará para a próxima temporada, por isso essa arrogância toda. Diz o Luiz Van Damme, né? Diz o Luiz Van Damme. O roqueiro, amigo
do programa aqui, que participa sempre. Um abraço para ele. O Luiz Colato, aqui de Porto Alegre, diz: parafraseando Renato, eu digo, vocês da Band são muito bons. Aí eu não sei se ele quis dizer na ironia ou... né? Não, sem ironia. Eu aceito o elogio. Eu aceito o nome do Dávila. O Roberto Carneiro diz: em 4 anos de Grêmio, essa deve ter sido a primeira ou segunda vez que o Renato substitui alguém no intervalo. Isso significou o sepultamento de Robinho? Isso é verdade, sabia? Poucas vezes, eu não sei se são tão poucas assim, mas poucas vezes o Renato troca no intervalo, né? Vocês já repararam que ele não troca o time no intervalo. E ele parecia, se me permite fazer uma observação, ele parecia bem irritado com o Robinho no primeiro tempo do jogo, né? Ô, Marco. Que unhaço, hein, ô Paulete? Se for verdadeira... Já dando pitaco. Eu tô a 2 metros de distância. Se for verdadeira essa informação de que o contrato do Robinho ele é mais ou menos semelhante ao do Thiago Neves e que falta somente um jogo para que ele renove automaticamente, já não descarto que o Grêmio também demita o Robinho. Propõe um acordo pro Robinho. Rescinda o contrato. Como fez com o Thiago Neves. Mas olha, se falta um jogo só, possibilidade é grande, hein? É uma barbaridade terem feito porque tu lembras que o Renato colocou o Thiago Neves exatamente para ver a resposta que ele, pelo menos na nossa interpretação, né? Naquele jogo contra o Sport, não deu, tirou e rompeu o contrato. No dia seguinte o Grêmio demitiu. Exato. O Grêmio encerrou o contrato. Tá, mas quer dizer então que se quinta-feira o Robinho for relacionado, o contrato será redigido. Quinta ele não vai porque ele não pode jogar a Copa do Brasil. Quinta ele não pode. Tá fora. Vamos ver no domingo no Maracanã. No domingo, então. Então o Grêmio tem a semana aí para tomar essa decisão, né? Mas como é que fizeram de novo a mesma coisa? Pois é. Aí é que não dá para entender, né? Pô, uma vez tem graça, né? Agora 2 vezes, errar 2 vezes, para um pouquinho. Errar é humano, né? Dizia o ditado aquele, agora persistir no erro. Ninguém aqui é hipócrita. Todos nós sabemos que os clubes não é que devam para os empresários. É que às vezes os empresários eles acabam facilitando para os clubes, trazendo um jogador que é aparentemente difícil, o empresário vai lá e resolve, os clubes ficam gratos aos empresários. E daqui a pouco oferece uma espécie de contrapartida. Nesse caso aí parece claro isso, né? Eu não sei quem é o empresário do Robinho, mas o Grêmio... Bom, vou pegar o Thiago Neves não, que é um caso concreto. O Grêmio parece ter cedido a um pedido do empresário que o ajudou em algum momento. E pelo jeito fez a mesma coisa com o Robinho agora. Ficou refém do empresário. Não, e o pior é que o Thiago Neves ia pro Atlético Mineiro, né? Ia aplicar lá também, só que aí a galera do Galo lá foi para as redes sociais e detonou todo mundo lá e os caras tiveram que refazer o esquema, né? Falei com o Dávila aqui, o repórter, né? Ele me disse que o contrato é semelhante ao do Thiago Neves. Barbaridade. Agora, eu só tenho dúvida outra com coisa relação ao número de jogos, hein, Sérgio? Aqui, que o Isaac, que o Renato disse que o Isaac, que ele conversou com o Isaac que iria poupá-lo ontem, porque ele joga na quinta. Só não disse onde, que posição. O correto seria botar o Isaac no meio e o Ferreira na ponta. Ferreira do lado. Mas a dúvida com relação ao contrato aí que eu tenho é o número de jogos. Porque a gente teria que saber quantos jogos já entrou em campo segundo o Robinho. O Dávila disse que vai verificar para ter mais segurança à tarde, mas que estaria faltando apenas um jogo. Pois é, essa é a informação. A dúvida que eu tenho é outra, Marcão. Porque vocês lembram que o Thiago Neves, ele teria o seu contrato automaticamente renovado e o salário passaria para 600 pau. Lembra disso? Além de renovar, ele teria um aumento de salário, cobraria o salário mas falta... A dúvida que eu tenho é, será que o Robinho também aumenta o salário? O Leonardo Silva da Silva. Essa é a minha dúvida. Vamos fazer aquele intervalo aí, o intervalo, e nós já voltamos para a parte final do nosso programa de debates, o apito final. Já voltamos. Muito bem, faltando 8 minutos para as 2 da tarde, estamos de volta com a apito final para BT, Pó Pelotense, Tintas Renner e Jardine.
Você sabia que é a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida e é por isso que a Skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin leve e saborosa, beba com moderação. Eu estou recebendo aqui os recados. Os ouvintes estão mandando alguns recados aqui, mas tem mais recados. A Esther tá no estúdio aí, Esther? Tô aqui. Tem mais recados aí, por favor, Tem mais Esther? alguns. Aqui o Thiago, do Jardim Botânico, diz: o Robinho não joga no time sub-70 do meu avô, ele é mais lento que meu Cusco de 14 anos. Tá bom. Aqui. Isso aqui é Cusco? É Cusco. O Irineu de Gravataí. Cachorro, né? O cachorro. O Irineu de Gravataí diz: sou colorado, mas o Renato Gaúcho é muito cheio, uma hora acaba. Pois é. Muito cheio. Opinião colorada, né? Claro, Aqui o Miguel da Cidade Baixa diz: o dia que a imprensa deixar de entrevistar o Renato, fecha o departamento de esporte. Mas claro que todo mundo quer ouvir o Renato, né? Por isso que nós entrevistamos o Renato. Evidente, é isso aí. Entrevistamos quem interessa, né? O Luciano de Gravataí diz: façam isso na entrevista e já vai estar resolvida a questão. Não tem mais coletiva. Ninguém do clube é obrigado a vir dar entrevista. Quem quiser, usa as mídias do clube. A questão não é entrevistá-lo. A questão é a forma de entrevistá-lo, que a gente quer entrevista ao vivo. É isso que a gente está... Eu estou, pelo menos, sugerindo. Acho que seria bem melhor. Não é não entrevistá-lo. Claro que não. Ninguém quer deixar de levar a voz dele para a torcida do Grêmio. Mas o que a gente quer é que a entrevista seja ao vivo. Porque senão ela não é legal, ela é desleal a entrevista. Para explicar para o ouvinte, né, Sérgio? As entrevistas dos repórteres hoje, depois que teve essa pandemia toda, essa confusão toda, e que voltou o futebol, os repórteres têm que mandar gravada, né, para o clube. Pro Grêmio, e lá né? Na hora o clube reproduz, né? Isso. O Inter faz ao vivo. O Inter faz ao vivo? O Inter faz ao vivo, sempre. Sim. Manda um link Então, e aí você então, faz olha a aí. entrevista ao vivo. Então, Eu quero, Marcão, só deixar um abraço aqui pro Marcelo, porque eu fui notada. Minhas mensagens não eram lidas há semanas, Marcelo diz. Trocou e agora espero ser ouvido. Longa vida, Esther. Fui notada. Paulete, que marketing, hein? Não, olha aqui, é brincadeira. Eu tô vendo ao vivo aqui, vocês não estão vendo. Ai. Não, mas merece, tá bem aqui, tá bem, tranquilo. Tá bem, né? Tá bem tranquilo. Moral. Tá bem, então. Tá, acho que ganhou teu dia hoje, hein, Esther? Ganhei. Tá, eu espero que tu fique até o fim da jornada esportiva hoje trabalhando aí. Espera que eu trabalhe mais, é isso? Eu só espero uma coisa, ô Marco Antônio. Eu espero o seguinte, que a Esther continue aí, porque a voz dela é muito mais agradável. Imagina, tu vai ouvir a Esther ou ouvir o Gabriel? Não tem nem Tá louco, Gabriel não tem nenhuma chance mais. Nenhuma chance. O Tiger, nós estamos de férias dele. Né? Nós entramos em férias do Tiger. Agora, eu só espero que hoje o Internacional vença e passe de fase. Porque se botar reserva e se complicar, a explicação depois vai ser terrível, hein? Porque jogo de mata-mata, eu não subestimo o adversário e não subestimo o mata-mata. Mata-mata é um tiro só. Tudo pode acontecer. Ele pode complicar, né? Ele pode botar o Musto, pode botar o Marcos Guilherme, ele pode criar problema para ele. Não. E eu colocaria... Eu vou te ser sincero. O Internacional joga só no domingo contra quem? Curitiba aqui, né? Isso. Eu colocaria o time titular hoje. Mas claro. Passa por cima, classifica, fica com moral, já bota uma luz alta no próximo adversário que vier aí. Isso. Porque aqui, ó, se senão tu tem razão. classificar duras penas contra o Atlético Goianiense, amanhã a corneta é no Inter. Não, mas olha aqui, ó. Põe no primeiro tempo time titular, amassa, faz 3-0, e aí fica... Depois tem 5 substituições para fazer. Ou isso. Garante. Né? Troca depois. Vai, resolvido o jogo. Vamos tirar o Galhardo, O Galhardo não pode jogar domingo, né? O Galhardo pode jogar esse aí. Ele não vai jogar com o Curitiba. Mas aí pode tirar o Edenilson, pode tirar
Patrick. O Patrick, jogadores importantes do time, né? Bom, vamos aguardar para ver o que ele vai fazer aí, o técnico Cudê, que o jogo é hoje. A partir das 8 horas começa o jogo aberto, depois tem a jornada esportiva, estaremos lá no Beira-Rio para transmitir esse jogo. Nosso tempo estourou. Valeu, gente, obrigado.